E será que Terrifier 2 é tão pesado como estavam vendendo o filme? Ou será que é só um filme genérico de terror? Vem comigo que no vídeo eu já vou trazer a crítica do filme Terrifier 2. E lançou o filme Terrifier 2. E antes de eu começar a falar do filme, eu queria falar de como esse filme foi vendido. Porque eu acredito que tanto o primeiro Terrifier como o segundo Terrifier é muito mais interessante e muito mais legal ver como o filme foi vendido para ele ter um sucesso do que realmente falar dos filmes que para mim não são tão bons assim. O primeiro Terrifier foi lançado em 2016 e ele é um filme que eu acho muito fraco. Ele é um filme que se você for assistir, e eu reassisti antes de ver o 2, você vai perceber que ele parece um filme feito de alguém que está na escola de cinema. Em questão de iluminação, câmera, direção, todos os fatores de um filme. Mas o que chamou tanta atenção do filme? Por que ele foi vendido e as pessoas quiseram assistir ele na época? Porque ele foi lançado bem na época onde nos Estados Unidos estava acontecendo aquela aparição de pessoas estranhas vestidas de palhaço que assustavam as pessoas. Aí nesse período você lançar um filme chamado Terrifier, onde o personagem principal é o Art, o palhaço assassino, acaba chamando as pessoas para ver o filme. Tanto que o filme na época deu bastante dinheiro, por causa que pelo preço que gastaram para fazer ele, e o marketing vendeu ele. As pessoas nem lembram tanto desse filme, do primeiro, mas você vê como o marketing funcionou ali. E nesse segundo, lançado em 2022, o marketing também foi o que vendeu esse filme. Não os posters, não o trailer, mas praticamente o boca a boca. Porque quando esse filme saiu nos Estados Unidos, ninguém sabia da existência dele. Ninguém se importava com Terrifier 2. Mas aconteceu uma coisa, as pessoas foram assistir o filme e as notícias começaram a sair das pessoas que foram ver o filme as pessoas saíram enojadas do cinema, as pessoas saíram com vomitando, realmente teve notícia falando isso, as pessoas não sabiam que o filme ia ser tão violento, tão pesado. Essas notícias acabaram ganhando o mundo e chamando a atenção das pessoas que nem se importavam com a existência do 2, nem lembravam que um existia, fosse ver o filme. E isso é muito legal ver como esse boca a boca, como essa propaganda de marketing ainda consegue vender os filmes e consegue fazer com que Terrifier 2, que é um filme que ninguém se importasse, ganhasse a cara e a visão e a atenção das pessoas. Então o marketing, o boca a boca desses dois filmes é muito interessante para ver como funcionou e como vendeu eles. E quando você entra em Terrifier 2, você vê que ele é um filme muito melhor que o seu primeiro. Muito melhor em questões técnicas, em questões de fotografia, em questão de direção, em questão de como conduz a história. Parece realmente um filme feito para cinema, um filme que realmente é feito para TV, na verdade, mas um filme feito com mais profissionalismo, com alguém que tem mais experiência na área. E ele realmente também traz todas as características que as pessoas que estavam vendo o filme no cinema e que chamou a atenção tem aqui. O filme é brutal, o filme é violento e o filme não tem medo de realmente mostrar as maiores violências possíveis, às vezes até exageradamente, mais do que precisava, e em algumas cenas eu acho até com um pouco de mau gosto, mas aí vai de cada um. Eu sei que muita gente gosta do estilo desse filme. E eu digo mais, se Terrifier 2 tivesse sido lançado no começo dos anos 2000, ele é um filme que muita gente ia assistir, muita gente ia querer saber mais dessa franquia, porque até os anos 2000 não existiam filmes de terror que realmente tinham esse terror mais gráfico, tinha terror, tinha morte sangrenta, mas não tão gráfico. A ideia não era passar só essa impressão, até que lançou o filme Jogos Mortais. Jogos Mortais, ele começou um subgênero dentro de um terror chamado torture porn, que é essa ideia das pessoas que tem essa parte da tortura como entretenimento ali dentro do seu filme. E a partir daí saiu milhares de filmes que pegavam essa ideia que Jogos Mortais praticamente consagrou, que é exagerar na violência, exagerar na morte. Até a própria franquia Jogos Mortais exagerou nisso, até que ficou completamente gasto. Filmes como O Albergue também apareceu na época. Então se Terrifier 2, com esse estilo de agressividade que eles colocam nesse filme, eles colocam lá no começo dos anos 2000, seria um filme que com certeza chamaria muito a atenção. Hoje em dia as pessoas, os filmes fazem tanto isso, que já virou algo que todo mundo vê. É óbvio, aqui é muito mais agressivo, aqui as pessoas eles tentam levar o máximo possível de um filme ser proibido em países. Mas mesmo assim, eu acho que se fosse no começo dos anos 2000 chamaria mais atenção. Pra mim, por exemplo, é uma coisa que não me afeta, porque eu já vi tantos filmes que exageram nisso, que não me agride visualmente, é uma coisa que pode chamar a atenção dos outros, pra mim não chama atenção, é legal ver a parte, a única coisa que eu gosto disso, de realmente gosto de destacar, é como o filme usa efeitos práticos aqui, isso é bem legal porque dá mais impressão de que alguém realmente está morrendo ali, que está realmente sendo algo mais agressivo. O efeito prático deixa isso, e deixa até que o ator que faz o Art, o palhaço, ele tem a característica de realmente parecer que está torturando, porque ele não está brincando com CGI ou com fundo verde. Inclusive, uma coisa que é bem interessante dessa franquia, que eu gosto também,
seria no fator de o arte. Eu acho que visualmente ele chama muita atenção. Gosto do visual dele, ele é aterrorizante. Você sente que ele não é confiável em momento nenhum. Ele não é aquele personagem que não fala nada, mas que visualmente ele parece algo mais estático, como o Michael Myers ou como o Jason, que usam máscara. Ele realmente tem uma cara, um sorriso, algo que realmente passa medo em você. Então eu gosto muito de como escolheram ele visualmente. Eu também acho que o filme, como eu falei, ele tem um destaque da parte da agressividade, da morte, e o arte, quando tá em cena, é interessante. Eu também acho legal como eles têm uma preocupação em não ser só um filme para agredir os outros, e também tentam expandir esse universo que tá no seu segundo filme, trazendo algo mais místico, algo que pode ser interessante explorar. Na verdade, o primeiro filme quase não tem nada místico até a cena pós-créditos. E o segundo filme, eles vão para algo completamente místico, e aqui inclusive também tem uma cena pós-créditos que eu acho terrível, que não precisava existir, mas até o final eu acho que eles tentam pelo menos expandir um pouco esse universo. Mas eu acho que o filme tem muitos mais problemas do que características boas. Como, por exemplo, ele é um filme que os atores são muito ruins, o roteiro também não ajuda muito na parte da história ser desenvolvida, nem do universo ser expandido. Eu acho que eles não conseguem usar muito bem o arte em questão de roteiro, e o roteiro também, ele não consegue deixar os personagens interessantes, cativantes, legais de se ver. Tem uma coisa que eu acho interessante de como eles brincam na tragédia da família que a gente tá vendo com a tragédia do que aconteceu na época do Art, querendo fazer um paralelo entre os dois. Isso é interessante, mas muito mal explorado, fica só na ideia. Eu também, como eu falei, o filme, ele é muito difícil na parte de se você não se importa com as cenas de agressividade. Se você é um cara que gosta disso, se você é um cara que fala assim, não, mas nada disso me importa. Roteiro, direção, essa parte de atuação, a parte dos personagens desenvolvidos, nada disso me importa. Eu só quero assistir o filme pela violência gráfica que ele vai me entregar. Então esse filme é feito pra você. Ele realmente vai te entregar um entretenimento em cima disso. Mas eu acho que esse outro lado do filme, o lado que eles tentam desenvolver, é muito difícil. E isso também incomoda, porque esse é um filme que não é um filme de 1h30 de terror. O primeiro Terrifier tem 1h24. Então você assiste o filme, tem ele matando todo mundo que tá ali naquela casa, naquele galpão, e beleza, aqui tem 2h20 de filme. É muita coisa de filme. É muita coisa pra cenas de violência, simplesmente, e o roteiro, personagem completamente desinteressante. Acaba sendo até um filme chato em vários momentos, porque é repetitivo, você vê ele só matando as pessoas, a história não é interessante para um filme muito mais longo do que ele deveria ser. E isso acaba incomodando sim, fazendo com que Terrifier 2 tenha características interessantes, tenha coisas que façam a pena ver, dependendo do qual tipo de filme você quer ver. Pra mim, esse não é o tipo de filme que chama minha atenção e que, de novo, se não tem essas notícias falando sobre os casos de pessoas saindo aterrorizadas do filme, passando mal, talvez fosse um filme que passasse despercebido por mim. Concluindo, Terrifier 2 é um filme que com certeza é muito melhor que o seu antecessor. É um filme que, pelo menos aqui, parece um filme mais profissional. Parece ser um filme que você realmente veria de baixo orçamento. O outro filme parece que foi feito na faculdade de cinema. Você vê de tantas partes amadoras que tem ali em vários pontos. Mas em Terrifier 2, ele consegue entregar exatamente o que ele vende pra você. Não tem como negar que no que ele vende, ele te entrega bem. Por exemplo, essa parte que eu falei que foi consagrada pelos Jogos Mortais, que é o torture porn, esse prazer pela tortura, você pode perceber que eles fazem isso de forma realmente o máximo possível. As cenas violentas, as cenas de morte, ainda mais com efeitos práticos, realmente são de uma agressividade sem limites. Como eu já falei, chegando até o ponto de até passar do limite do aceitável em alguns momentos. Mas é isso que vende o filme e isso eles conseguem fazer muito bem. E eles também têm um protagonista que ele tem um certo interesse. Essa coisa de você não saber quem é o Art, ainda mais envolver essa parte mística que não tinha no primeiro filme, acaba querendo te dar vontade de até saber mais, de ver um terceiro filme onde realmente caia de cabeça na parte mística. Faça com que você queira saber mais sobre aquele palhaço e sobre a origem dele. Realmente isso eles conseguem vender. Mas se você procura mais do que isso, se você procura um filme de terror divertido, ou até um filme que trabalha essa ideia do torture porn, mas de uma forma mais interessante, eu acho que tem filmes melhores. Em Terrifier 2, ele é um filme que ele tem atuações muito ruins, uma história que não é boa, e pior que isso, um filme gigantesco, um filme muito longo, que até faz com que as mortes, que são interessantes, bem feitas, bem produzidas pra quem gosta, até isso você não quer ver mais. É tão longo o filme, os personagens são tão desinteressantes, e a história é tão ruim, que você que tá vendo o filme só pensa, bom, legal, mas
Eu posso rever esse filme, eu posso colocar melhores momentos de Terrifier 2 no YouTube, ver essas cenas de mortes aí, que é o que o filme vende, e vai economizar muito mais de tempo do que esse filme que tem de 2 horas 18, 2 horas e 20, quase bem mais da metade, só de conversa, de personagens ruins que não leva a nada. Com isso, Terrifier 2 é um filme que entrega o que ele promete, mas ao mesmo tempo tem muitas coisas ruins, e o que ele entrega, que é o que ele promete, não é uma coisa que super enche meus olhos. Então, isso acaba fazendo com que eu acho que esse filme vai dividir muito a opinião das pessoas. Quem só procura esse tipo de violência nos filmes de terror, esse filme ele vai adorar esse filme. Pra quem procura um pouco mais, ou nem se interessa tanto por isso, só queria ver um filme de terror interessante, talvez o filme seja bem decepcionante pra essa pessoa. Eu me encaixo mais nesse segundo padrão, e por isso que eu fecho Terrifier 2 com uma nota 5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha de Terrifier 2? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.